tá na função do dia a dia, e eu acho que a troca aqui da riqueza dentro dos corredores é o ponto mais massa. A gente já estava lá atrás falando, e aí agora a gente vai intensificar um pouco do papo aqui, não? Sim. Bom, pra quem não me conhece, sou o Edu, sou um dos embaixadores aqui do Empreende, né? Tenho essa missão aqui junto com o Fernando, junto com a galera, de conseguir replicar um pouco e levar, eu acho, pra frente essa missão tão bacana, esse propósito do evento de olhar pra fora, trazer as coisas pra cá, aplicar aqui em Criciúma, aqui na região, aqui em Santa Catarina, tudo isso que a gente pode importar de talentos, de ideias, para fazer com que o ecossistema do empreendedorismo avance aqui, né? E aí tô aqui com um cara que é uma referência para mim desde 2000... Cara, eu fiz o primeiro curso do Share, eu acho que foi 2019, quando foi lá em Floripa, um que era o Power Social. Acho que nunca mais teve, mas eu lembro, eu lembro desse. E, cara, de lá para cá sempre admirei muito o teu trabalho, admirei muito o trabalho do Share. Sempre que possível, indico, time, todo mundo para participar. E é uma honra estar aqui falando contigo. Obrigado, cara. A honra é minha. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado por estar com a gente aí também todo esse tempo, né? É, bacana, cara. Cara, Rafa, o que tá achando aí do evento? Cara, animal, né, cara? Eu acho que eu falei até ontem, ontem fui numa rádio aqui em Criciúma e falei que é muito difícil fazer isso aqui, né, cara? Porque são muitas variáveis, né, para te fazer dar certo. Trazer pessoas relevantes, importantes, negociar para essas pessoas virem, hotel, avião, agenda, vender patrocínio, stand, equipe. Cara, é muito complexo, né, fazer eventos, assim, né? Pensar em todo o fluxo, né, o credenciamento, a limpeza, o banheiro. Porque a gente que vai no evento, a gente só quer que tudo funcione. Né? Só que esteja tudo certo. Mas quem organiza, cara... Dizem, inclusive, né, que organizador de evento é uma das 5 profissões mais estressantes de que existe, assim, né? Imagino. Então, cara, só elogiar o Fernando, a equipe dele, né? Primeiro, pela coragem, né, de fazer um evento desse tamanho. Segundo, por conseguirem botar de pé, né? Fazer algo realmente prático, assim, que com certeza está ajudando toda a região, né? Eu falei com vários palestrantes aqui nesses 2 dias, e muitos deles falaram, cara, nunca tinha vindo para Criciúma, achei super legal, falei com vários empresários aqui, vi que tem grandes empresas, quero voltar, né? Eu acho que muitas vezes algumas cidades, né, teve um que me falou isso até, fica conhecido por causa do time, né, de futebol. Do time local, né? O Criciúma e tal. E aí as pessoas, né, acabam não conhecendo a outra parte, né, da cidade. Então, cara, eu tô muito feliz de estar participando disso, né? Estar apoiando o Fernando aí com o Palco Share, né? Com a curadoria que a gente está fazendo. E só parabenizar ele, a equipe aí, pelo que eles construíram já, né? Que é muito legal. Né? Bacana, cara. E é bacana ver essa evolução que tanto as edições do evento vem tendo, como o ecossistema, a região como um todo, assim. A gente está numa região polo aqui, né? Centro aqui, bem entre Florianópolis e entre Porto Alegre, que tem a sua vida própria aqui no meio. Se vê, tipo, trazer esse conteúdo para cá, trazer nomes que nem o Share tá trazendo, que nem a Plenária, todos os outros palcos, SAT, que tudo aqui traz, eu acho que é um ponto bacana porque mostra o como que a gente também tem poder de crescimento aqui dentro de coisas que a gente já faz nesse nível, nesse porte, mas que a gente pode continuar se inspirando e fazendo também. Claro, com certeza, cara. E as discussões, né, de alto nível, discussões de negócio, né? E aqui tem muitas empresas grandes, né, e grandes profissionais, então tem uma pessoa que mora aqui, que é a Giovana Pedroso, né, que tu deve conhecer. Sim, ela é nossa professora, nossa parceira, a gente leva ela para vários lugares do país, né, inclusive. Então, super legal, assim, poder estar aqui em Criciúma, né, eu já vi em outras oportunidades, né, em outros eventos que tiveram aqui também, mas eu acho que o Fernando, de novo, né, só parabéns pro Fernando aí, que o evento siga crescendo. Só que agora ele tem um problema, né? Porque diz que não tem um centro de eventos maior que esse aqui na cidade. E a gente já tá aqui em 2.500 pessoas. Pois é, né, cara? Então ele quer chegar no tamanho do Gramado Summit, do Web Summit, né? O prefeito vai ter que dar um jeito aí, construir mais auditório aí. A pauta do próximo evento é como que a gente constrói aqui, movimenta a economia para construir a construção civil, chegar no nosso nível. Com certeza, cara. Rafa, vamos lá. Vamos entrar agora num papo onde eu acho que você, tanto eu quanto você, vamos ter bastante propriedade para falar, que é a comunicação, o branding, as marcas, a inovação, tudo isso. Cara, eu tenho essa admiração muito grande pelo Share, né? Pela vanguarda que vocês sempre tiveram no mundo da educação corporativa, no mundo da educação, trazendo um pouco dessa visão da comunicação,
da inovação de uma forma muito mais aberta para empreendedores, para gestores, para profissionais da área criativa, assim. Eu queria entender do teu ponto de vista, né, o quão que isso é importante dentro de universos como esse. Trazer essa pauta do criativo, da escola da educação, né, essa consciência para um universo que muitas vezes a gente está muito focado na gestão, olhando muito para os negócios, o pessoal está aqui querendo entender como empresários, como empreendedores, como é que movimenta a sua própria empresa, como é que isso pode contribuir muito e que isso funciona na prática para essa turma que está aqui. Sim. Cara, tu sabe que eu falei isso um pouco até na minha palestra, assim, né, que a gente veio para cá, vê um monte de palestra, fala com um monte de gente, e aí na segunda-feira a gente fica pensando, pô, eu vou fazer o que eu vi lá nas palestras, ou eu vou ser engolido pelo dia a dia, pelas metas, pelos projetos. Então a educação, né, que é o que a gente faz no fim do dia, ela é algo que a gente está aprendendo a ter uma nova relação com a educação. Porque a gente foi educado lá, acho que a gente é meio contemporâneo, tu deve ser mais novo que eu, mas mais ou menos contemporâneo, que educação tem fim, né? Então tu fazia lá o primeiro grau, segundo grau, faculdade, e já era. E hoje não é assim, né? Isso eu não estou falando só para os funcionários da empresa, o CEO, ele precisa estar 100% atualizado para entender como a empresa dele vai ser impactada agora, daqui a alguns meses, né, e tudo mais. Então acho que estudar, né, e acompanhar e entender tudo que está acontecendo no mercado é algo muito importante, vital, assim, para se manter no jogo, né, como eu costumo falar. Eu aprendi isso com o Simon Sinek, né, que ele é famoso pelo Golden Circle lá, mas ele tem um outro livro que eu acho que é tão bom quanto o Golden Circle, que é o Jogo Infinito, né, que ele fala muito sobre isso, né, que o mais importante é tu se manter no jogo. Exato. E para se manter no jogo é muito difícil, porque o mercado muda o tempo inteiro, né? Aquele modelo de negócio que tu tinha, que tu tá acostumado a fazer daquele jeito, ganhar dinheiro daquele jeito, muda. Então as pessoas já estão dispostas a pagar por outra coisa, que é mais rápido do que tu faz, que é melhor do que tu faz, que é mais barato do que tu faz, né? Então, assim, eu acho que está na pauta, na nossa pauta como gestores, se desenvolver é muito importante, não só para nós, que sempre foi, mas agora também para a própria empresa, né? Então, acho que isso também é uma coisa que mudou muito no mercado, né, nos últimos anos. Bacana, assim, porque, cara, isso é um ponto bacana, assim. Não significa que você está fazendo as coisas erradas. Às vezes você está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre dava, só que o jogo mudou, né? Exatamente. É o que eu falo às vezes até hoje eu tenho a oportunidade de conversar com CEOs, presidentes de empresas, e eu falo sempre para eles, cara, hoje o risco é que tu não sabe de onde vem o tiro. Né? Antigamente tu tem os concorrentes óbvios ali, né? Tipo assim, por exemplo, quem é concorrente da Netflix? Não é a Globoplay, é o TikTok. Antes era direto, né? E então assim, tu concorre pela atenção das pessoas, né? Então assim, o concorrente do Netflix é o menzinho, que tem a nossa atenção quando ele posta um vídeo, a gente não tá vendo o Netflix, né? Então assim, tu tá atento a isso faz com que também tu tenha uma saudabilidade do teu negócio. A gente na pandemia, por exemplo, só fazia coisas presenciais. Que era muito core da Share, né? 100% core. A gente não sabia fazer outra coisa, na verdade, né? E de um mês pro outro, assim, de março para abril, né? De um mês pro outro, a gente nosso faturamento caiu 95%. Baque ali, né? Sem saber para onde ir. Um monte de conta para pagar. E, cara, o que a gente vai fazer? Né? Então, assim, a gente já estava acompanhando algumas coisas que estão acontecendo no mercado, algumas mudanças, a questão toda da educação online, né? E a gente criou o Clube Share nessa época, mas também porque a gente estava olhando muito para isso, assim, né? E hoje com o IA, cara, isso foi 10 vezes mais rápido agora, né? Então, isso até é um slide da minha palestra, né? Que não é tu se preparar para qualquer futuro, né? Que tem uma coisa que a IA não sabe, é o que vai acontecer amanhã, né? E se o que acontecer amanhã for impactar muito o teu negócio e tu não estiver preparado, olhando para essas coisas, um grande exemplo disso é a própria NVIDIA, né? Que se tornou uma das maiores empresas do mundo e que tem uma visão de futuro incrível, cara, inacreditável, assim, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o CTO da Amazon.
global. E eu perguntei para ele, cara, já que tudo muda o tempo todo, o que nunca muda na visão da Amazon? E ele falou, cara, tem 3 coisas que o Jeff Bezos nos fala que nunca muda. As pessoas sempre vão querer um produto melhor, mais barato e com mais conveniência. Então a gente trabalha o tempo todo para entregar essas coisas. Então ele falou, antes o Amazon Prime entregava em 2 dias. E as pessoas acharam isso disruptivo. Ruim. Mas vai sempre... Mas hoje, se tu falar que vai entregar em 2 dias, tu já acha muito. Né? Ele falou, hoje a gente entrega na boa parte dos Estados Unidos no mesmo dia. Mas o americano já acha que isso não é suficiente. Então hoje o meu trabalho é entregar em 10 minutos. Mais conveniência. Né? Então assim... E ele falou, então assim, pensa tu vai querer um produto... com menos qualidade? Não, tu vai querer sempre com mais qualidade. Sim. Tu vai querer pagar mais caro? Não, tu vai querer sempre pagar o menos possível com o máximo de retorno. Tu vai querer menos conveniência? Não, tu vai querer sempre mais conveniência, né? Então acho que é tu olhar para a tecnologia, para tudo que tem à disposição, né, dependente do modelo de negócio, e olhar para essas coisas, assim, né? Como eu vou entregar mais rápido, como eu vou entregar melhor, como eu vou ganhar mais dinheiro. Então, acho que essas 3 coisas sempre permeiam os negócios. E na cadeira que a gente está de gestor, a gente precisa ver o que a gente tem à nossa disposição para seguir fazendo isso acontecer, né? Uma frase tua, cara, que sempre me marcou e eu levo isso comigo para minha vida inteira, é que o gap de conhecimento e o gap entre conhecimento e aprendizado, a geração de conhecimento e a capacidade de aprendizado é muito grande. Sim. Então, no meio disso tudo, como é que eu consigo ter foco para entender exatamente o que eu preciso para o meu negócio? Sim. Cara, tu sabe que hoje uma das principais skills do próprio Banco Mundial, né, é curadoria. É tu ser um especialista para ti mesmo de curadoria, né? Tu saber mesmo como... de quem tu vai ler, o que tu vai ler, porque quando eu tinha lá 12, 13 anos, o acesso ao conhecimento era restrito. Eu só tinha acesso ao conhecimento com o professor ou na biblioteca. Então eu tinha que ir lá fazer resumo de livro, não sei o quê, ou tinha que assistir uma aula. Hoje a gente tem acesso abundante ao conhecimento. Tu acessa no YouTube e tu aprende o que tu quiser. Só que de quem tu está aprendendo? Quem é a pessoa que está falando, né? Essa pessoa tem uma metodologia de ensino, porque não é só acesso ao conhecimento. Então, acho que hoje o empreendedor ele tem esse desafio de qual fonte ele vai beber. Por exemplo, eu tenho 3 caras que eu leio toda semana. Só esses 3 caras. Eu leio outras coisas assim, mas o Scott Gallo é o cara que eu leio toda semana. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar ele num evento em Barcelona, agora em fevereiro. E era um evento de mobile, então ele não era grande estrela, ele falou num palco menor até. E aí no final fui falar com ele, cara. Essa oportunidade, né? E aí falei com ele, falei que eu li a newsletter dele há 8 anos já e tal. Daí ele falou, você é brasileiro, né? Daí eu falei, sim. E ele falou, eu tenho uma casa em Floripa. Aqui do lado. O governador Celso Ramos, cara, ele tem uma casa. Caramba. Ele falou, I love Floripa. O mundo é pequeno, muito pequeno, né, cara? Imagina, o maior guru de negócios do mundo tem uma casa aqui em Governador Celso Ramos. Então, ele é um cara que eu leio muito. O Benedict Evans, que é um grande investidor do Vale do Silício, também é um cara que eu leio muito, sim, porque eles... E acho que eu me inspiro hoje também para escrever as minhas colunas da Zero Hora. Eu escrevo no MIT hoje também, tenho a oportunidade de ocupar esses lugares, né, muito importantes. E entendi com eles o que as pessoas querem, não é só saber que algo existe, mas é entender como aquilo pode ser utilizado, né? E por que as pessoas estão falando sobre isso agora, né? Tu pega mesmo a maioria das palestras sobre inteligência artificial. O cara fala que o ChatGPT veio e a IA já existe há muito tempo, tá? Mas e aí? Né? Tipo assim, como eu vou usar isso no meu dia a dia? Então, eu percebi, lendo muitos estudos e vendo várias coisas, que a IA está sendo usada para 2 coisas, basicamente. Aumentar a margem e operacionalmente tu ficar mais eficiente. Essas 2 coisas. Então, se as 500 maiores empresas do mundo estão investindo dinheiro em IA para essas 2 coisas, tu deveria estar fazendo isso também. Tá vendo o sinal, né? Então eu acho que o brasileiro, de forma geral, estou me alongando na resposta, mas vou finalizar agora. O brasileiro, infelizmente, ele busca atalho o tempo todo.
né? Então, assim, como eu faço para ganhar dinheiro mais rápido, caminho mais curto, sem estudar tanto, sem me esforçar tanto, né? E aí tem muita gente que entrega isso na internet, né? Dicas de sucesso, 3 passos para não sei o quê, coisas infalíveis e tal. E aí o cara compra, se dá mal, viu que só gastou dinheiro e não adiantou nada, né? Então acho que essa curadoria hoje ela é muito importante num mundo que tu pode aprender sobre tudo o tempo todo. Né? O tempo todo, hein? Cara, ontem eu tava conversando, eu tive um painel que a gente conduziu aqui na plenária sobre branding, né? Sobre o papel do branding. E aí é muito comum, quando a gente fala de branding, de marcas, de posicionamento, a gente olhar muito pro mercado de fora, entender tudo que tem. Entender todo o potencial das marcas brasileiras também. Só que a gente está aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma cultura industrial muito forte, a gente é muito bom na produção de produtos. Os melhores jeans do Brasil são feitos aqui. As melhores cerâmicas do Brasil são feitas aqui. A gente é industrialmente muito bom. Só que às vezes a gente não tem todo esse potencial nas nossas marcas, não consegue traduzir isso. O que você vê sobre esse mercado de marcas, né, o trabalho do branding, olhando assim ainda para a região sul do Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, teu cenário, olhando de fora para cá, Rafa? Cara, eu acho que a disciplina de branding, ela veio forte. A gente não falava disso antes, né? A gente só falava de vender, de performance e tal. Foi por etapas. Porque a gente viu, eu vou chegar no que tu me perguntou, mas só fazendo um paralelo, assim. As startups, né, que Florianópolis, né, foi o grande polo no Brasil por os últimos anos, aí veio a RD Station e todas as outras, gastaram muito dinheiro criando máquinas de venda, captação de lead, darararará. Quando o cara captou muito dinheiro, foi fazer branding, né, porque ele viu que não adiantava ter muito redonda a mídia, o jeito de fazer, se ninguém conhece a marca, se ninguém confia na marca, né. Então eu acho que hoje, como a gente tem opções variadas para qualquer produto, tu precisa ter algum diferencial de conexão com a pessoa para que ela queira comprar de ti. E não pode ser só o valor. Não pode ser só o mais barato ou que tem uma melhor condição de pagamento. Não pode ser só isso mais. Exato. Né? Tu precisa se conectar de alguma forma. Por isso que a gente vê, por exemplo, cada vez mais as marcas falando sobre criar comunidades, né? Sobre ter grupos de clientes específicos, por exemplo. Eu sigo o presidente da Latam no LinkedIn. E ele é um cara muito pragmático, assim. Ele fala, cara, esses dias ele fez um post muito polêmico. E ele falou assim, cara, o meu cliente é o cara que faz 100 voos por ano. Esse é o meu cliente. Então, para esse cara, ele é Black Signature. Ele pega os bancos da frente. Eu pego ele lá no embarque com o carro da Audi. Ele e os amigos dele eu levo lá no avião. E depois vem o ônibus com as outras pessoas. E esses dias uma pessoa me encontrou no aeroporto, ele falando, e reclamou que ele acha errado que as pessoas Black Signature da Latam chegam antes de carro e quem tá no ônibus tem que ficar esperando. E aí ele perguntou pro cara, quantos voos o senhor faz por ano? Daí ele, 1 ou 2. E aí ele falou, infelizmente o senhor vai ter que esperar. Sabe? Tipo, é isso assim, né? Tipo, é tu entender quem é o público, claro, e gerar valor para esse público. E tu conectar verdadeiramente com esse cara. Eu faço 100 voos por ano, por exemplo. Então, assim, eu quero que a Latam me trate assim, entendeu? E eu vou querer fazer porque eu me conecto com isso, né? Então, assim, eu acho que essa coisa do branding, ela vai muito além da identidade visual, que sempre foi muito isso, né? Mas é tu entender o que essa marca pensa, cara. Né? Qual é a cultura dessa empresa e se eu me conecto a isso. Fazer essa junção que eu vejo que é difícil entender. Além do produto, além da parte só da casca que a gente fala, né? Como que eu consigo entender o desejo do meu consumidor, o que gera valor para ele, o que ele está disposto a deixar de lado para me escolher e como é que eu transformo isso num ativo para mim, né? Exatamente. Através da minha... Não, e assim, a Latam, é que eu não sou Black Signature, eu sou azul, né? Eu sou diamante na Azul, que Azul é nosso cliente também. Mas assim, cara, Azul me trata assim, ó. Sabe? Tipo, é sala VIP, é café, meus amigos na sala VIP, se eu quiser, porque o ano passado eu fiz mais 100 voos por ano, no ano, assim, né? Então, eu sou o cliente que dá dinheiro para Azul. É o que a gente fala, quando vai mapear a persona do negócio, quem que é o seu melhor cliente, né? Só que o empresário, ele tem dificuldade de escolher. Ele quer todo mundo. Quer tratar todo mundo E aí ele não vai crescer nunca, cara, né? Porque assim, eu tô disposto, eu viajo internacional 5 viagens por ano, eu só vou de Azul.
Porque a minha experiência com a Azul é sempre muito boa, sabe? Então, assim, por que ele vai, né, favorecer o cara que vai viajar uma vez por ano? E, claro, é difícil fazer essa escolha, porque parece que tu tá sendo uma má pessoa, né? Tipo assim, tu vai deixar o cara esperando. E aí ele falou, cara, se você voa uma vez por ano, você vai ficar na fila 5, vai sentar no meio de alguém, é isso aí. O mundo funciona desse jeito, né? Tu vê que o desafio é esse, muitas vezes, qual que encontra, assim, é muito mais o medo de se posicionar. Total. Porque o clássico né? Quem quer abraçar, quem abraça todo mundo não aperta ninguém, né? É isso aí. No final. E aí tu vê que é muito medo de se posicionar ou é não saber. É medo total, né, cara? Eu falo muito com os caras, porque assim, tu tem que ter coragem, né, cara? Esses dias eu tava falando com o João Branco do McDonald's. Sim. E eu falei pra ele, cara, eu queria muito te perguntar uma coisa. O dia que te apresentaram a campanha do Mac, pra mudar o nome do Mac pra Mac, quando tu tava com o contrato ali pra assinar, tremeu tua mão, né? Porque, claro, agora que deu certo, ele é gênio, né? Mas e se desse errado? Exato. Então, tipo assim... Ninguém quer botar o seu na reta. Cara, ninguém quer, entendeu? Todo mundo quer estar junto quando deu tudo certo, entendeu? Mas antes... Então, assim... E a Ana Virtuoso, que inclusive ela é conterrânea de vocês... Pô, eu te pedi ontem, quero me conectar com ela. Claro, vou te apresentar ela. Acabando aqui, te apresento ela. Ela fala isso, ela tem uma palestra sobre isso, marcas corajosas. Quem está ganhando o jogo hoje são marcas corajosas. Ainda mais no mundo totalmente polarizado que a gente vive, né? Esquerda, direita, democratas, republicanos, tem que ter produto para essa galera, né? Então, assim, é muito difícil, porque assim, as pessoas já entenderam que em cima do muro também é uma posição. Só que é uma posição morna, entendeu? Não me conecto com esse cara, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu vejo umas marcas, o CEO dessa marca, e o que o cara falou não se conecta comigo, mas eu já sei que é isso aí, entendeu? Tipo assim, não espera outra coisa dessa empresa, né? O Fernando mesmo, se ele quiser decidir fazer um evento só para empresários, ele pode manter aqui. Não precisa crescer, talvez ele vai aumentar o valor, vai trazer uns caras mais... Mas tu continua gerando posicionamento em cima disso. Isso aí. Talvez algumas pessoas acharam caro o ingresso, mas é que não era para essas pessoas esse evento. Né? Então... É tipo o caso da Latam, né? Daqui a pouco a Latam, que ela queira crescer, ela vai priorizar no top 100 ali dela, e não que esquece, né? Mas não é relevante para ela o resto. Porque se tu pega, é aquela lei de Pareto, né, cara? 80% do teu faturamento é 20% dos clientes. Então, assim, isso é para qualquer empresa. A minha empresa é assim, eu tenho 20% de clientes que trazem 80% do meu faturamento. Os outros 20% não vão ficar desassistidos, mas tem menos coisa para eles. Então, é normal, né? Porque a nossa atenção também é limitada, né? A minha, a tua. Então, por exemplo, teus clientes, tu dá atenção para os maiores clientes, né? Os que trazem mais, né? Não que a gente não queira os outros, mas é uma questão de investimento e retorno. Então, eu acho que se fala pouco sobre branding nessa perspectiva. De coragem, né? De atitude. De atitude, de escolher um posicionamento claro, forte, né? Eu tava falando com a Ana esses dias, ela tava falando que fez um rebranding da Track and Field. E eles são essa marca, né? De pessoas numa certa idade que fazem exercício físico. E eles não queriam assumir isso muito, assim. Cara, mas é assim que as pessoas veem vocês. Então, assume isso e vamos lá, sabe? E eles assumiram e cresceu 30% do faturamento. É isso aí. Mas tem gente que fala mal? Sempre vai ter. Sempre vai ter, cara. Mas aí que tá. Porque é o que tu comentou, sabe? Existe um lado que você tem que escolher, né? E a vida é dois lados, e a gente é assim pra tudo. É yin yang, é direita e esquerda, é sempre um lado, né? É Grêmio e Inter, né? Tem sempre isso. E quando você não se ou quando você se posiciona, você tem que estar disposto a entender que você renunciou do outro lado e que vai ter pessoas do outro lado que vão justamente te odiar por conta daquilo ali. Só que do outro lado você vai ter defensores que vão te defender justamente por conta daquilo ali. Essa escolha que eu vejo onde tem muito medo do pessoal em tomar essas decisões, assim. Vejo também no branding uma coisa, não sei se você tem essa percepção de... É muito difícil às vezes as pessoas, principalmente quando estão na frente da marca, na frente do negócio, desapegarem de coisas que são tão tangíveis para entrar em valores mais emocionais de conexão. Sim. É porque as pessoas, muita empresa ainda acha que a compra é racional. Exato. E ela é compra emocional, cara. Tipo assim, justifica que tu vai pagar 10 mil reais num celular, cara. Não tem justificativa racional, nenhuma justificativa. Ou vai lá, vou comprar uma moto. Não, a galera que gosta de uma moto.
compra mais racional é comprar uma Honda 100, que é econômica, que te leva... Te busca, mas aí tem a questão de social, né? De tu ter um posicionamento social, de como as pessoas te veem, de tu entrar numa comunidade. Isso tudo é emocional. A compra é totalmente emocional, cara. Até quando a galera fala que é B2B, até quando o pessoal fala que é... É sempre com pessoas, cara. Agora a gente tá fazendo um projeto, que eu não posso falar, mas assim, em Paris, com um cliente, e o cliente fala, eu quero ir também. É isso aí, cara. É um ser humano, entendeu? Tipo assim, ele quer ir para Paris com nós também, entendeu? Tipo, é a empresa, é o projeto, os clientes, a gente vai fazer, vai ser super legal. E ele falou, me inclui a minha passagem no orçamento aí também, que eu quero ir, cara. Isso, cara. É isso. A gente vende pro B2B, às vezes o pessoal sempre fala assim, eu compro, meu cliente compra porque é o mais barato, né? Mas, cara, não é. Ele tem um sentimento lá no final, é uma emoção, é um desejo, às vezes é a vantagem, às vezes é o risco. Ele comprou porque sentiu que tem menos risco com você, mas sempre tem um sentimento, né? Claro. E aí as marcas acabam esquecendo de usar isso. Não, cara, tem um lance que é a confiança também, né? Também. A gente só vai fazer negócio se a gente confiar um no outro, cara. E essa confiança, ela vai do relacionamento. Eu posso, se tiver duas pessoas aqui, o meu for mais caro, mas se tiver mais confiança em mim, provavelmente vai fechar comigo. Exato. Né? Então, e essa confiança é uma construção que demora. Às vezes, não é um tempo. Exato. E isso é de entender quem que é o cliente que está disposto a confiar mais em você. Às vezes vai ter um perfil de cliente que vai confiar mais em mim do que em você. E claro. E aí eu não vou tentar entrar nessa briga. Tem muita gente, né, cara? O Brasil tem 220 milhões de pessoas, né? Tem mercado para todo mundo, né? Então, acho que isso também é um insight poderoso, né? Rafa, pra gente finalizar o nosso papo, entrando agora no ponto, e a gente continuar o nosso papel aqui, que é criar conexões aqui entre a galera. Como é que tu vê esse... Tu falou até, né? A única coisa que a IA não consegue prever é o futuro. O amanhã. Mas como é que tu vê o futuro do mercado da comunicação, do mercado de marcas, da inovação que tem, né? Qual que são as tuas apostas para os próximos anos? Cara, eu acho que quando a gente vê lá aquela curva do hype cycle da Forrest lá, né? Que tem toda a tecnologia, ela começa, tem um super hype e depois ela estabiliza, né? A IA, ela tá indo para esse lugar de estabilização, assim, agora, onde a gente viu que de fato, ela está substituindo o trabalho de muitas pessoas, mas isso sempre aconteceu, né? Na época da máquina a vapor, da eletricidade, da computação, da internet, agora a IA vai seguir acontecendo. Mas a gente está vendo que, diferente de outras tecnologias, a IA ela é muito mais horizontal. Ela vai para todos os setores da empresa. Não é específico numa indústria. Ela não é só para o marketing, ela não é só para a própria TI, né? Ela vai para todas as empresas. Isso muda a estrutura da empresa, né? Então, acho que a gente está nesse momento agora de entender, por exemplo, esse evento que eu fui em Barcelona agora, meses atrás, eu vi vários CEOs de grandes empresas falando coisas tipo, cara, eu investi pra caramba em IA, mas ainda não retornou esse dinheiro. Tipo, o pessoal tá só trabalhando menos, realmente, operacionalmente, a gente tá mais eficaz, mas a empresa não teve lucro ainda, e a empresa existe para dar lucro, né? Então, assim... Acho que é um amadurecimento dessa visão, mas assim, acho que do ponto de vista de comunicação, eu não tenho dúvida que muita coisa já está sendo automatizada, como de novo foi antigamente. Como é que as pessoas faziam planilha antes do Excel? Demoravam muito mais, eram no papel, eram habilidades específicas, aí veio o Excel, qualquer um faz planilha. Foi um aprimoramento, né? Como é que fazia publicidade antes? Eram os artistas que desenhavam os outdoors e tal, aí veio o Photoshop, não sei o quê. Como é que fazia foto publicitária? Chamava um fotógrafo, agora tu tira uma foto aqui no ChatGPT e ele faz. Aí a monta já, né? Só que isso vai evoluindo, né? E eu perguntei pro CTO da Amazon, quando eu entrevistei ele, eu falei, cara, tu tá demitindo pessoas por causa da IA? E ele falou, não, agora as pessoas estão tendo mais tempo para pensar na experiência do cliente, no branding, coisas que eles não tinham tempo antes. Agora eles estão tendo tempo para fazer essas coisas porque a IA está operacionalmente fazendo outras coisas que eles estavam fazendo. Então eu acho que o futuro ele é de quem souber se adaptar melhor e mais rápido. E no meio disso, o que tu vê ou o quão relevante se torna a criatividade no meio da... É vital, né, cara? Porque eu acho que nesse mesmo âmbito de fotografia, por exemplo, esses dias eu tomei café com uma amiga minha que é fotógrafa de comida. E aí eu falei, tu tá preocupada que a IA vai substituir teu trabalho? Ela zero preocupada. Porque o meu método, o jeito que eu faço, a fotografia, toda a preparação, né? A IA não sabe nada disso, né? Então, assim, a IA replica alguma coisa. Porque eu acho que todo mundo a gente vai ter que ser um pouquinho melhor do que a gente é.
né? Porque a IA já está sendo bem parelho com o que a gente faz, né? E, independente do setor, assim. Então eu acho que muita coisa vai ser automatizada, mas eu acho que cada vez mais, para mim, se eu fosse escolher uma coisa só, capacidade de adaptação. Eu acho que esse é a grande principal skill que todo mundo tem. De todas as pessoas, de todos os profissionais, de todas as empresas. É tu saber se adaptar rápido. Eu acho que essa é a grande skill de todas as pessoas. Rafa, vou te dar um presente, tá? Oba! Falando de branding, acabei de escrever, lancei ontem, tá? Pô, muito obrigado, cara. Que legal, parabéns. O teu feedback é importante porque parte do que tem aqui é um pouco da minha trajetória, da minha metodologia, do que eu aprendi. E tem parte, a Share tem contribuição aí. Ah, que legal, então, cara. Eu fico feliz. É uma honra pra mim estar te entregando ele aí. Pô, a honra é toda minha, cara. Parabéns. Escrever um livro eu sei que é difícil porque eu não escrevi o meu ainda. Então eu sei que a gente vai postergando. É um compromisso que você vai lá, paga a edição na gráfica e aí você uma hora tem que entregar, né? Sim. Rafa, parabéns, obrigadão, tá? Obrigado. Continuar o papo. Pelo convite. Valeu, tamo junto e abração. Hein? Valeu, até a próxima.